E aí, animadores, bem-vindos a mais um tutorial de Minimator. E hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma facial rig bem simples, utilizando somente ferramentas aqui do próprio programa, né? A gente não vai utilizar nenhum programa externo como Model Band. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Vamos fazer aqui nossa facial rig. Eu vou botar aqui o título, né? Facial rig. Então vamos lá. Criei aqui. Vamos lá. Então eu vou fazer aqui uma pro Steve, não é? Ela pode servir para qualquer personagem, mas eu vou pegar aqui o Steve para a gente poder ter uma base, né? Já ir trabalhando aqui em cima do olho, a boca, né? A gente saber onde que vai ficar a posição certinho. Mas isso depois a gente vai poder customizar e adaptar essa rig a qualquer coisa, né? Então, vamos direto. A gente vai vir aqui. Eu vou rapidinho mudar a textura dele e colocar uma sem olho. No caso aqui eu já apaguei. Vejam só. Então aqui eu vou criar. Bem, então aqui nós temos a cabeça do Steve. Sem o olho, sem a boca, já no ponto da gente começar a posicionar nossa facial. Tá? Então eu vou adicionar aqui um cube. Tá? Não é um bloco, é um cube, tá vendo? Ele tá bem aqui embaixo. Aqui do lado das formas, né, do programa que ele disponibiliza para vocês. Formas básicas. Então a gente vai vir, vai criar. Certo? Vamos resetar a posição dele aqui. Então agora, como a gente vai querer fazer o olho, não é? Vamos começar pelo olho. Eu vou querer que o olho seja exatamente do tamanho dos pixels aqui no rosto do Steve. Então, para isso, eu vou colocar aqui um valor na escala, bem aqui embaixo. E você me pergunta qual é o tamanho do pixel. Eu não sei dizer exatamente, mas eu costumo utilizar um valor bem aproximado. Vamos colocar aqui 0.0625. Vamos dar um zoom aqui para a gente poder comparar, não é? Ver se o tamanho do pixel está bem parecido, né? Tá bem próximo. Então, para posicionar certinho aqui em cima, eu vou vir aqui, marcar essa grade. Vou colocar aqui o tamanho de 1 pixel. Pra gente poder posicionar ele aqui. Então aqui, ele acabou que não ficou exatamente em cima. Vou colocar aqui outro valor, a metade de 1. 0.5. Vejam só que esse tamanho ele é bem aproximado, né? Parece que ainda sobrou uma rebarbazinha aqui. Mas tudo bem, olha. Ele é bem próximo do tamanho do pixel, né? Então eu vou utilizar esse daqui. E agora a gente já pode posicionar ele bem ali. Certo? Vamos posicionar aqui o olho do Steve. Eu vou vir aqui e eu vou querer mudar agora a rotação, não é? O ponto pivô aqui do nosso cube. Então eu vou vir aqui em Custom Rotation. Eu vou mudar. Vamos botar aqui. Eu vou querer que o eixo dele seja bem aqui na ponta. Então eu vou colocar aqui um 8. Vocês veem que ele vai aqui para a ponta. Muito bem. Então agora eu vou desmarcar essa grade para a gente poder colocar ele bem assim na borda. Porque se a gente deixar ele exatamente no cube aqui em cima, não é? O valor redondo aqui, um 4... Vocês veem que quando a gente se afasta ele fica dando esse flick, não é? Fica piscando. Isso é exatamente porque ele está muito em cima, né? Então eu vou colocar aqui um pouquinho mais afastado. Você pode até vir aqui e colocar manualmente, não é? Escrevendo. Vou botar um 4, em vez de botar 4, bota um númerozinho bem lá no final. No caso aqui eu vou botar 1, não é? Você dá uns zeros e coloca um... então agora eu vou posicionar ele de volta. Vou marcar aqui a grade de novo. Pra gente poder posicionar ele bem em cima do pixel. Certo? Então agora eu vou deixar ele aqui, bem no meio do olho. E como eu vou querer que ele fique do tamanho de 2 pixels, não é? Geralmente sempre é esse o tamanho que a gente escolhe pro olho. Então agora a gente vai vir aqui de novo no Scale e mudar. Agora uma coisa, né? Já que a gente colocou esse valor aqui para ser
1 pixel. Então o que eu vou fazer agora é colocar o dobro dele aqui nesse eixo. Então a gente tem aqui 6,25, né? É só a gente dobrar. Eu vou colocar aqui 12,50. Não precisa colocar 50, pode botar o 5 sozinho. Se botar um 0 aqui, vocês veem que não tem diferença nenhuma. E percebam que ele ficou exatamente, né, ou bem aproximado, um tamanho de 2 pixels. Ok? Então agora, eu vou adicionar mais um cube aqui. Eu vou fazer o mesmo processo, né? Vou colocar aqui 8. E agora eu vou pegar ele, botar ele preso aqui em cima desse cube que a gente já havia adicionado. Só precisamos agora colocar aqui um 8. Vejam só, ele ficou exatamente em cima. Certo? Então agora a gente vai fazer a parede, né, do olho. Vamos escolher aqui na Library. E aí qual que a gente vai marcar para ser a parede? Vai ser esse segundo aqui, que a gente adicionou depois e prendeu no primeiro cube, não é? Então vai ser esse segundo. Vocês veem que ele aparece aqui, né, por hierarquia do que a gente adicionou, não é? Então a gente primeiro adicionou a cabeça do Steve, depois adicionou um cube, depois mais um cube e prendeu ele, né, nesse cube aqui. Então, vamos pegar esse último aqui que a gente adicionou, botar em inverter. E agora a gente vai conseguir ver através dele. Eu vou mostrar para vocês agora o truque de como que a gente pode abrir uma espécie de buraco aqui na cabeça do Steve para poder fazer a abertura dos olhos, não é? Então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar esse primeiro cube aqui, vai vir em Color, e agora a gente vai pegar esse alpha e vai colocar ele bem aqui no início, não é? Quase 100% transparente, quase em 0%, mas não em 0. Então a gente vai colocar aqui um valor mínimo, né, que eu acho que é 1. Quase 100% transparente, mas a gente não pode colocar ele em 0, porque senão não vai funcionar o truque. Então a gente vai colocar no mais próximo de 0, que é 1. Ok? Aqui ele acabou saindo do lugar. Mas tudo bem, a gente posiciona de novo. É porque eu deixei essa grade aqui marcada. Pronto. Tá aqui. Então agora, só o que a gente vai precisar fazer é nesse aqui que a gente marcou o alpha, não é? Esse daqui. A gente vai vir em Graphics e em seguida mexer no Render Deep. Vejam só que agora a gente consegue ver parte do céu ali atrás. A gente só não consegue ver a grama, né, a nuvem, mas praticamente ele já meio que abriu um buraco aqui que a gente pode usar para o olho. E então, para aparecer a parede atrás, a gente vai vir aqui, nesse aqui que a gente selecionou para ser a parede, e vamos mexer no Render Deep dele também. Vejam só, bem simples. Agora nós temos a abertura para o olho. Então agora a gente já pode começar a renomear, não é? Para ficar mais fácil. Esse daqui, eu vou botar olho esquerdo. E aqui, esse de baixo, eu vou botar parede do olho. Certo? Então agora aqui a gente já pode vir botar uma outra cor. Botar uma cor aproximada aqui da pele. Vamos botar uma assim, eu acho. Ok. Feito isso, a gente já pode passar para o branco dos olhos, né, o fundo aqui atrás. Então a gente vai vir, vai adicionar um plano. Vamos dar um criar. E agora eu vou prender ele bem aqui no olho esquerdo. Certo? Agora a gente pode botar ele para trás. Ele não está aparecendo porque a gente precisa marcar aqui o Render Deep. E agora sim. Vamos deixar ele assim. Eu acho que essa profundidade aqui já está boa. Podemos renomear. Branco do olho. E agora já podemos copiar esse daqui para ser o olho direito. Só vemos aqui,
Duplicamos ele aqui embaixo. Vou renomear. E agora, botamos ele na posição. Vimos aqui. Se aqui está menos, é só a gente apagar esse sinal, colocar mais. Vejam só, agora nós temos a abertura dos dois olhos. Podemos clicar aqui nos dois na timeline. E conforme a gente mexe, todo o resto, toda a escala se aplica a esses objetos que a gente adicionou aqui dentro. A parede e o branco do olho ali atrás, ele cresce junto, não é, com a escala da abertura do olho. Podemos agora adicionar uma pupila. Vimos aqui, adicionamos outro cube, damos o Create. E agora eu vou mudar o ponto de rotação dele também. Eu vou querer que ele fique aqui na ponta, então é só a gente colocar 8. E eu vou querer que o eixo dele fique bem aqui no meio, porque isso vai interferir diretamente na escala, não é? A partir de que ponto que a escala vai se comportar. Então, eu vou vir aqui, vou colocar um 0 no eixo Y, que é exatamente esse azul aqui. E agora nós temos ele posicionado bem aqui no meio. Eu posso diretamente vir aqui na escala, diminuir o tamanho dele e daqui mesmo posicionar. Para ele aparecer ali dentro, eu vou colocar aqui o Render Zip. Mudar a cor para ficar mais fácil de enxergar. E posicionamos. Acho que esse tamanho aqui tá legal. Vamos colocar aqui um valor redondo, não é? Eu vou vir aqui e colocar um 1.5. Percebam. Aqui vamos ajeitar também, deixar 3,5, tá bom. E ok. Agora a gente pode fazer o mesmo, né? Duplicar ele para o outro lado. Vimos aqui, pegamos ele aqui na timeline, duplicamos e eu vou colocar aqui um valor de menos. Vou ajeitar aqui e menos. Agora ele foi lá para o outro lado e já temos as duas pupilas. Eu posso selecionar agora eles dois e colocar dentro de um folder, de uma pasta aqui na timeline. Vou colocar aqui pupilas, não é? Selecionar. Pupila direita. Essa daqui. Pupila esquerda. Você pode mudar a ordem aqui também, né? Só jogar ele assim para cima. E agora nós temos essa pasta aqui, onde a gente pode mover os dois de uma vez, quando precisar. Eu vou querer que esse eixo aqui fique mais para cima, não é pra gente não ter que ir muito aqui embaixo para pegar ele, né? Seria legal se a gente pudesse mexer ele bem aqui em cima, perto do olho. Então, eu vou vir aqui nas pupilas, eu vou resetar aqui a posição do Y e posicionar ele bem aqui em cima. Esse aqui sim, a gente vai colocar 3,5 e pronto. Agora quando a gente quiser mexer, a gente vai ficar bem assim de frente, para poder mexer ele bem aqui em cima. Vamos partir agora para a sobrancelha. Vamos vir aqui, adicionar outro cube. Certo? Então agora eu vou resetar aqui a posição. Deixar ele bem aqui do lado para a gente poder enxergar ele. E não ficar aqui em cima, né, da facial, do rosto do Steve que a gente está construindo ainda. E agora o que nós vamos querer da nossa sobrancelha nessa facial rig é que ela se movimente junto com o olho quando ele se abrir. Então para isso, eu vou fazer um truque aqui em que a gente vai mexer na rotação e também vai mexer na escala. E assim, sempre que a gente abrir e fechar a pálpebra do personagem, a sobrancelha já vai ir junto, não é? Ela vai descer, vai subir, ela vai ficar meio que presa no olho do personagem. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse primeiro aqui, essa pasta que está segurando, né? Essa pasta onde o cube está dentro, como vocês podem ver. Eu vou vir e prender ela bem aqui no olho esquerdo, ok? Vamos resetar aqui a posição para ele ficar bem no meio.
Então agora esse cube aqui, tudo que a gente vai fazer é colocar ele em menos 90. E aqui a gente vai colocar menos 270. E essa pasta aqui de cima, a gente vai colocar em menos 90. Bem assim. Agora eu já posso posicionar ela um pouquinho mais para frente, para ela não ficar piscando aqui. E agora esse cube, a gente vai diminuir a escala dele. Vamos vir aqui no eixo Y e colocar ele em 0. Podemos modelar aqui a sobrancelha. Podemos até mudar de cor aqui. Vamos colocar aqui um marrom, bem próximo, né, da cor do Steve. Só como exemplo. E já podemos vir aqui e mudar a posição dela. Assim tá bom. E agora percebam que quando eu movimentar a pálpebra, né, vamos clicar aqui no olho e mexer o eixo Y, vocês veem que a sobrancelha ela vai junto com a abertura do olho, sem que a escala dela seja afetada, não é, para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo. Vocês veem aqui que ela acompanha direitinho, não é, o olho. Então isso já vai facilitar bastante na hora de você animar, porque a sobrancelha ela já vai estar sendo influenciada pela escala da pálpebra, né, pela abertura da pálpebra. Então agora aqui a gente já pode vir e mudar, não é? Vou botar aqui sobrancelha. Isso daqui também. Sobrancelha. A gente pode renomear melhor depois. Esse daqui eu vou usar apenas para movimentar a rotação e também para quando eu quiser movimentar a posição, não é? A altura em que ela vai ficar. Então aqui eu vou colocar sobrancelha movimentar. Essa sobrancelha aqui eu vou colocar cor, né? Para a gente saber que esse daqui de baixo é só para a gente customizar, não era a cor. E esse daqui de cima a gente pode fazer o que quiser, pode movimentar, pode rodar, pode posicionar da forma que a gente quiser. Então esse daqui, como é só para customizar, a gente não vai precisar dele para movimentar. Eu vou vir aqui e trancar, que aí não vai correr o risco da gente clicar em cima dele sem querer e movimentar ele. Então pronto, já podemos fechar esse daqui. E agora a gente pode aplicar a mesma coisa para aquele lado de lá. Vamos vir aqui. Colocar olho direito. E o que eu vou querer também é facilitar já na hora de movimentar. Então o que acontece? A gente seleciona as duas sobrancelhas. Se a gente quisesse mexer, ela ia acabar ficando desse jeito, né, na rotação. Então tudo que eu vou fazer é vir desse lado aqui. Vou vir aqui no eixo azul, não é? Eu vou colocar aqui o valor oposto. Bem desse jeito. E agora quando a gente for mexer os dois, percebam que ele já vai direto para esse movimento aqui. Viram só? Então isso aqui já vai facilitar bastante também na hora de animar. Certo? Agora a gente já pode vir aqui embaixo também, já pode trancar esses daqui. A gente não vai precisar animar eles, é só para customização, não é? Então, branco do olho aqui também, pode trancar. A gente vai clicar só em cima da pálpebra, né? Como eu disse, não corre risco da gente clicar sem querer, acabar movimentando e desmontar ali a rig, não é? Tirar alguma coisa da posição. Então esses aqui a gente já pode prender, não é? Já pode trancar aqui para não correr o risco de clicar sem querer. Ok, o olho é basicamente isso, a gente já pode fechar aqui. Pupilas, tudo certo. Vou mostrar aqui um exemplo de novo. Como vocês podem ver, a gente seleciona esses dois primeiros aqui e podemos movimentar eles. E caso você queira, né, que a posição do olho seja um pouquinho mais para cima, para baixo, pode depender da sua skin ou do mob, não é, que você está colocando essa facial. Então a gente pode vir aqui na posição e colocar do tamanho do pixel, não é? No caso aqui eu já deixei esse valor, fica bem aproximado. Viram só? A gente pode movimentar e o olho ele vai junto, não é?
Para ir a pálpebra junto a gente tem que colocar numa outra pasta aqui, não é? Então eu vou criar ela. Pronto. E aqui vai ser tudo relacionado aos olhos, não é? E agora sim a gente pode vir. Sempre que quiser mudar a posição, não é? Que ela vai ficar no rosto do personagem. E aí a gente vai colocar ele exatamente em cima do pixel, né? Que a sua skin, né? Que a nossa skin pedir. Da forma como você bem entender customizar. Certo? Então tudo relacionado aos olhos eu vou deixar nessa pasta aqui. A gente já pode fechar porque agora a gente vai para a parte da boca. E nós vamos utilizar o mesmo esquema que a gente utilizou para fazer os olhos. Então eu vou vir aqui, adicionar um outro cube. Vamos vir aqui no Custom Rotation, colocar ele bem aqui na ponta, né, no 8. E agora eu vou querer que a escala dele seja afetada de cima para baixo. Diferente do olho, que foi exatamente assim, não é? Ele cresce de baixo para cima. Eu vou querer que agora seja o contrário. Então aqui, no eixo Y, eu vou colocar aqui um valor positivo. Vamos ver aqui. No olho a gente havia colocado 4,001. Vou colocar aqui a mesma coisa para a boca. Podemos marcar esse aqui. Pronto. Já podemos posicionar ele. Colocar aqui o tamanho que a gente achar melhor, né, para a boca agora, de início. Vamos deixar ele aqui. E também dá para mudar essa escala aqui que está muito lá para trás. Ok. Agora a gente vai voltar aqui para Library. Vamos adicionar mais um para poder fazer a parede. Já podemos deixar ele preso aqui nesse cube que a gente vai usar para movimentar a boca, né? Então eu vou botar aqui boca, movimentar. E esse cube a gente vai botar preso nela. Só vimos aqui no Custom Rotation. Igualamos, não é? Assim. Esse aqui também. 8. Ok, agora o mesmo esquema do olho, né? Lembrando, a gente vai vir aqui nesse primeiro. Vamos colocar aqui o alfa quase no 0, né? Então a gente vai colocar um 1. E aqui, a gente só vai precisar mexer no Render Deep, não é? Vamos rodar ele aqui. Esse daqui também. Ah, claro, né? A gente tem que vir aqui e pegar esse segundo aqui, né? Que a gente vai utilizar para ser a parede e colocar em inverter. Vemos agora que a gente já consegue enxergar o fundo lá atrás. Esse daqui a gente só mexer no Render Deep. Vejam só. E agora a gente já conseguiu simular uma boca aqui para o personagem. Né? Então eu vou deixar essa profundidade aqui, eu acho que tá boa. Agora nós vamos começar aqui a preparar as paredes, não é? A cor que vai ficar ali na boca. Então a gente já pode fazer também o mesmo esquema que fez para o olho. Vamos adicionar um plano que ele vai ser... esse plano aqui vai simular a garganta, né? A parte vermelha dentro da boca. Então aqui eu já posso... Vou botar aqui um customizar. Vou apagar esse menos. E agora posicionar ele dentro da boca. Bem assim. Para ele aparecer, não é? Enquanto a gente posiciona, a gente vai marcar aqui o Render Deep. Às vezes você precisa rodar mais, às vezes precisa rodar menos, mas é só você ir mexendo que ele aparece. Vamos colocar ele bem lá na ponta. Assim. Podemos mudar a cor para ficar mais fácil de enxergar. Certo? E agora nós vamos mudar a cor da parede aqui dos lábios, né? Então eu vou vir aqui, botar uma cor bem próxima. Como a gente já tem aqui uma cor, eu vou pegar aqui bem da pálpebra, né, do Steve. Vamos vir aqui, parede do olho, copiar essa cor, dar um Ctrl C em cima ali daquela coordenada, vai vir e Ctrl V e pronto. Agora a gente já pode fazer os dentes. Vamos vir aqui adicionar mais um cube.
Agora, para facilitar, eu vou renomear, não é? Isso vai ficar mais fácil para a gente poder se guiar aqui dentro do projeto. Vamos botar aqui fundo da boca. Esse aqui eu vou botar parede da boca. Ok, agora esses dois aqui eu também já posso prender, porque eles vão ser apenas para customização da cor. A gente não vai precisar deles para movimentar. E agora a gente já pode fazer os dentes. Como eu vou querer que os dentes eles sejam influenciados, né, diretamente pela posição, pela escala e a rotação ali do, seja lá o que for, da boca, assim como foi com a sobrancelha nos olhos, então a gente vai prender ele diretamente ali na boca. Vamos vir aqui na posição, resetar. E aqui a gente já pode colocar. Vamos colocar ele bem aqui na ponta da boca, né? Esse aqui vai ser o dente de baixo. Eu vou colocar aqui um valor de menos 16. Posicionar ele mais para dentro. E agora a gente pode vir aqui no Render Deep para poder enxergar. Vejam só. Vou posicionar ele assim. Já vemos aqui já mexendo na escala. Moldando, né, os nossos dentes aqui dentro. Agora nós vamos fazer o de cima. Vamos duplicar ele aqui embaixo na timeline. Vamos vir aqui nesse eixo vermelho, colocar aqui um valor de menos 180 e posicionar ele para cima agora. Aqui a gente pode colocar 0. E agora quando a gente seleciona eles dois, já vai facilitar também na hora de animar. Percebam aqui. Vamos aqui na escala, né, do eixo Y. E já podemos mexer os dois de uma vez para poder formar um sorriso, não é? Ou simplesmente juntar os dois dentes, não é? Então façam bem assim, que isso já vai facilitar bastante na hora que você for animar. Então agora eu vou vir aqui, eu vou colocar eles bem perto um do outro, né? Só arrastar. E agora aqui eu vou botar dente. Esse aqui no caso é o dente de baixo, né? Então eu vou colocar aqui dente baixo. E esse aqui dente cima. Vamos posicionar eles aqui para ficar mais organizado, não é? E agora o que eu vou fazer para deixar a facial mais organizada ainda é pegar todos esses elementos aqui que a gente não vai precisar animar, não é? Eles são só para customização, esses aqui que eu tranquei no caso. E a gente vai colocar dentro de uma pasta também. Então vamos vir aqui, prender eles, né? Aqui eu vou colocar uma linha, bem assim, só para ele ficar bem neutro aqui. Mas a gente vai lembrar que quando tem isso daqui é exatamente algo que a gente não vai movimentar direto, né? Vai estar ligado a uma parede, então a gente não vai precisar mexer nele diretamente na hora de um projeto, né? Isso vai facilitar bastante aqui na hora que você estiver animando. Vai saber exatamente o que é cada coisa aqui. Você já clica direto, então vai ficar separado, a gente vai deixar aqui marcado. Vamos fazer a mesma coisa para esse olho daqui. Vamos colocar aqui ele dentro de uma pasta. Eu vou colocar aqui... Vou deixar bem neutro assim. E podemos trancar também. Bem, então basicamente é isso. É assim que a gente fez a nossa facial. Vemos aqui, podemos fechar. Tudo relacionado aos olhos estão aqui. E aqui embaixo nós temos tudo relacionado à boca. Então agora para poder juntar tudo, vamos vir aqui e colocar dentro de mais uma pasta. E aqui eu já posso colocar, né, facial. Agora que já temos tudo isso organizado, podemos usar essa pasta aqui direto, né, que ela está segurando tanto tudo relacionado aos olhos quanto à boca também. Eu vou colocar aqui para baixo. Opa, dentro, né? Assim. Posicionar esse aqui para cima. Pronto.
nós podemos utilizar essa pasta aqui para colar direto no nosso modelo, não é? Que a gente quer colocar a facial. Então aqui nós temos a cabeça do Steve. Sempre que eu movimentar ela, vocês veem que a facial ela ainda não está presa, não é? A gente ainda não colocou ela para ser afetada pela posição e etc. Então o que a gente vai ver? Direto essa pasta aqui, a gente já pode botar direto no nosso modelo. Então vocês vêm aqui, posicionamos dentro da cabeça do Steve, e agora sempre que eu quiser movimentar, a facial ela vai ser diretamente influenciada, né? Ela já vai estar pronta, já vai estar presa dentro do nosso modelo. Vamos de novo para demonstrar como que a gente pode mexer ela. Então a gente vem aqui, abre o nosso modelo, né? Vemos aqui na facial, tudo relacionado aos olhos está nessa pasta e tudo relacionado à boca está nessa daqui de baixo. Vejam só. E agora aqui a gente já pode mexer. Vamos relembrar, fechar aqui os dois olhos. Esses dois primeiros aqui a gente vai deixar somente para abrir e fechar os olhos. Então a gente vai mexer eles aqui no eixo Y. Vejam só. Sempre que a gente precisar, a sobrancelha ela já vai acompanhar direto, não é? Então, que você abre, ela já sobe, desce e fecha exatamente junto com o olho. Vamos botar aqui esse valor para ele ficar exatamente o tamanho do pixel e pronto. Podemos abrir os dois aqui. E aqui nós já temos a sobrancelha. Temos aqui. E já podemos rotacionar ela direto por aqui. As duas, percebam. Selecionando as duas aqui também. Podemos mexer a posição, né, a altura em que ela vai ficar. E mesmo mexendo na altura dela, mexemos aqui na rotação e também mexemos na posição. Mas mesmo depois que você fizer isso, clicar aqui nos dois olhos, nós também podemos fazer com que ela acompanhe, né? Percebam, ela continua acompanhando e a escala continua a mesma coisa, é normal. Vamos dar um Ctrl Z aqui. Temos também aqui a parte da pupila. Essa pasta aqui a gente vai utilizar diretamente para mexer todas de uma vez, não é? Sem precisar selecionar os dois individualmente aqui assim. Também pode mexer por aqui, não é? Mas aí no caso você teria que selecionar os dois. Então aqui você já seleciona a pupila. Isso daqui vai ser para fazer uma movimentação geral, né, das duas. Essas aqui de baixo você também pode mexer, mas seria mais para mexer elas individualmente, não é? Vamos deixar assim o Steve, por exemplo, esse tipo de movimento, né, em que você precisa mexer uma de cada vez. Então você também pode utilizar essas duas aqui para mexer, não é? Mas quando você quiser mexer as duas de uma vez, pode utilizar só essa daqui. Percebam bem esse movimento aqui. Viemos aqui para a boca e sempre que a gente precisar fazer um movimento dela, a gente pode vir aqui no eixo Y, movimentar, e tudo que tiver lá dentro já vai acompanhar, não é? Vemos aqui, podemos mexer a rotação, etc. Posição, vamos colocar ele mais assim. E selecionamos os dois dentes. E podemos juntar, separar. Certo, agora a gente pode vir aqui na Library, também organizar. Teve esse plano que eu adicionei aqui, acabou que não utilizou, né? Provavelmente eu excluí. Então a gente pode tirar ele daqui. Certo? Tudo que a gente não vai precisar utilizar aqui, que tiver em zero, né? Aqui indica exatamente os valores, né? Quantos objetos desse daqui, quantas cópias tem aqui dentro do nosso projeto, né? Aqui no caso nós temos 2 cubes, né? 2 surface. E quando tiver zero você já pode apagar, né? Porque provavelmente você já excluiu, como foi o caso ali daquele plano que eu adicionei, mas eu decidi não utilizar em algum momento, né, do vídeo. Então é isso, essa Facial Rig ela vai ser bem simples, ela vai ser bem útil para aquelas pessoas que querem começar com uma coisa, né, mais básica ali, que não seja muito detalhado. Nós temos aqui todas as funções, né? Temos a boca, temos o olho e
Não é tudo super detalhado, mas para aquela pessoa que está começando, não é? Quer ter a sua primeira facial, essa aqui ela é bem útil, bem simplificada, bem fácil de movimentar, né? Nós não temos comandos aqui muito complexos, né? Não temos muita pasta em que a gente pode movimentar sorriso para cima e para baixo, né? Então, ela é bem simplificada, fácil de entender e é bem útil. Aqui a gente também pode prender em outros objetos, então eu vou selecionar aqui a facial, né? Que ela está segurando aqui o geral, tudo que está dentro. Eu vir aqui, fechar tudo. E aqui agora a gente pode deixar preso aqui None. Vamos fechar aqui a cabeça do Steve, tirar. E a gente pode adicionar também, por exemplo, um mob. Eu vou botar aqui, por exemplo, um Creeper. Vamos selecionar aqui a posição dele. E então é só a gente pegar a facial, colocar onde que a gente deseja que tenha o rosto, né? Então eu vou querer que seja aqui na cabeça dele. Como a gente trabalhou aqui na posição do rosto do Steve, né? A facial do Steve, então ela não é exatamente a mesma de outros mobs. Então a gente pode vir aqui direto e posicionar, não é? Adaptar a esse outro modelo. Então eu vou começar aqui pelos olhos, eles podem ser um pouquinho mais para cima. Vamos aqui, posicionamos ele um pouquinho mais para cima e agora já está um pouco mais próximo, não é, do que da onde seria a abertura dos olhos desse modelo, no caso. Então a gente pode vir aqui nos olhos, vamos pegar esse valor aqui para deixar ele com um tamanho de 2 pixels para cima. Vamos vir aqui no eixo Y, dar um Ctrl V e agora sim, os olhos estão bem mais abertos. E aqui a sobrancelha a gente já pode botar ela um pouquinho mais para baixo. Selecionamos elas duas aqui. E aqui está, né? Ela está adaptada a esse Creeper, então ela é bem fácil, né? Você também pode colocar ela em qualquer modelo que você desejar. E como a gente fez esse esquema aqui de ter uma pasta exatamente para os olhos e outra pasta para a boca, então a gente pode posicionar eles aqui separadamente onde que a gente quiser, né? Isso vai ajudar também na hora que você quiser adaptar essa facial para outro modelo, né? Outro mob, um block, uma coisa, qualquer coisa que você quiser colocar um rosto em si. Então a gente também pode vir aqui adicionar um bloco. Por que não também, né? Vamos ver. Selecionar aqui a posição. Vir aqui na facial. Colocar ela presa aqui no bloco. Ela ficou bem pequenininha. Então a gente vai vir aqui na escala e vai aumentar o tamanho dela. Vamos colocar aqui um valor de 2 e ela vai ficar exatamente do tamanho do bloco. Nós só precisamos colocar esse valor de 2 porque, na verdade, a cabeça do Creeper, né, e assim como a do Steve, a maioria desses mobs é 8 por 8 de pixels, não é? Então a gente tem 8 quadrados aqui e 8 quadrados para baixo, né? E como os blocos, eles são o dobro, né, do modelo aqui da cabeça do Steve e do Creeper, que são exatamente do mesmo tamanho, aqui é 8 e aqui nós temos 16. Então, como é o dobro, tudo que a gente precisa fazer com essa facial rig é colocar um valor maior, né, botar o dobro. Então, se o normal para eles é 1, aqui a gente só precisa colocar 2 e ela vai ficar exatamente do tamanho, né? Ela vai se encaixar, vai se adaptar aqui perfeitamente ao tamanho da cabeça, né? O bloco, que no caso é o dobro da cabeça do Steve. Vamos vir aqui, resetar a posição do olho. Botar ele um pouquinho mais para baixo, porque aqui a gente não precisa que ele seja muito lá em cima. E basicamente é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês aí. Tentem fazer essa facial. Eu vou deixar ela sozinha aqui. Vamos desprender ela de qualquer modelo. Botar aqui em None. Resetar a posição. Ela já está resetada. E a escala aqui a gente pode botar em 1. E então, você consegue colocar ela do tamanho que você bem entender, não é? É só você vir aqui na escala, selecionar a facial. Vejam só, ela cresce, então você pode botar ela em qualquer modelo, né, com qualquer tamanho. Então, basicamente era isso que eu queria mostrar.
E eu vejo vocês no próximo tutorial de Minimator. W falando, W saindo. Fui pessoal, até a próxima.